Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 10 de fevereiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Com a colheita da safra ganhando força a partir da semana que vem, a previsão é de que a melhora na oferta de grãos no mercado nos próximos dias aconteça. Mas a forte demanda ainda garante a firmeza dos preços. E sendo o assunto da maior importância para o pecuarista brasileiro, o nosso editor Sidney Maschio está acompanhando o andamento dos trabalhos e traz mais informações. Boa noite, Sidney, seja bem-vindo e eu passo a você aí o comando do programa. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Voltando de viagem lá do Sertão Mais Fundo, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV veio arrecadando nas freguesias e nas cidades as novidades que estão sendo faladas e vividas pelo povo na lida. E agora está chamando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para formar uma reunião e escutar a contação dos casos que foram apurados, isso na apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, no milho, a preocupação maior é a respeito da previsão de redução na produção da primeira safra, enquanto na soja a questão é a continuação do aumento do preço, mesmo depois do ligeiro crescimento na oferta do grão nesses últimos dias. De modo que, somando então uma coisa com a outra, o resultado é que a conta vai continuar ficando muito apertada para o lado do companheiro fazendeiro brasileiro. Aí, para adquirir maior informação a respeito do rumo que está tomando esta situação, a gente vai ter mais uma vez a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita virtual do zootecnista Rafael Ribeiro, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, que fica bem aqui nessa direção, ó, indo lá para o interiorzão do estado de São Paulo. Boa noite, Rafael. Muito obrigado pela parceria e pela sua boa vontade de sempre para atender a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. A gente que agradece aí a oportunidade. Ô, Rafael, falando assim no geral do país inteiro, né? Como é que está indo aí o andamento da colheita da safra de grãos deste verão? Bom, Sidney, é importante destacar, né, que houve atrasos na semeadura da safra aí de verão, da soja, do milho, né? Então, consequentemente, a gente está num ritmo mais lento também, com atrasos na colheita agora da safra de verão, né? Trouxe alguns números, por exemplo, no Paraná, até o dia 8/2, 10% do milho de verão foi colhido. Com relação à soja no Paraná, 1% foi colhido até então, né? E se a gente pegar a média das últimas 5 temporadas, a gente tem aí um volume perto de 18% colhido até esse momento, né? E Mato Grosso também, a gente tem aí 11,2% da área de soja 2020-2021 colhida até o dia 5 de fevereiro, e a média das últimas temporadas é de 32,5% colhido até esse momento. Quer dizer, já está bem atrasadinho, né? Rafael, e agora, nesse momento, o tempo está ajudando o trabalho aí da colheita? Sim, apesar das chuvas mais regulares e maiores volumes, né, essa situação a gente tem visto aí no Brasil Central, Centro-Sul, até mesmo no Rio Grande do Sul, desde de janeiro a gente tem aí uma situação andando bem com relação aos trabalhos no campo, né? Como eu falei, esse atraso é em função mesmo do atraso na semeadura, né? Agora, algumas questões pontuais aí de dificuldade de entrar com as máquinas para colher têm sido verificadas, mas são questões mais pontuais. No geral, a gente tem aí os trabalhos avançando bem e, como você colocou aí no início, né, daqui para frente a colheita deve ganhar força, considerando essas 2, 3 semanas de atraso que a gente viu nas principais regiões produtoras do país. Ô, Rafael, agora qual é a previsão que você tem nesse momento para a primeira safra do milho, hein? Eu trouxe aqui, Sidney, os últimos números da Conab. Eles fazem parte do relatório de janeiro, né? E estimam em 23,9 milhões de toneladas a produção de milho na safra de verão ou primeira safra, né? Que é aquela safra que está sendo colhida agora, né? E em relação à safra passada, 2019-2020, a produção na safra de verão deve ser 6,9% menor, né? Então, toda aquela questão nos atrasos no plantio, aquele atraso também nas chuvas lá no início do período chuvoso, no segundo semestre do ano passado, né? E outro ponto importante também, ou seja, é que a Conab divulga amanhã mais um relatório, né, o relatório de fevereiro, e as expectativas aí podem ser de revisão para baixo, principalmente com relação à produtividade diante das condições mais adversas que a gente viu aí de clima, né? Pensando agora na safra de verão. E na segunda safra, somando as duas, a primeira e a segunda safra, qual é o tanto de milho que o Brasil deve colher
nesse ano, Rafael? A produção total, ou seja, está estimada aí pela Conab também, com base nos dados de janeiro, em 102,31 milhões de toneladas de milho no total, né? Considerando primeira, segunda e terceira safras no país, né? E esse volume é 0,2% menor em relação ao colhido na temporada passada, né? Lembrando que existe uma expectativa de incremento na área plantada na segunda safra, mas bastante incertezas aí com relação aos rendimentos, às produtividades médias das lavouras, em função também desse atraso na colheita da safra de verão, que deve aí também diminuir, prejudicar e estreitar, na realidade, a janela de plantio do milho de segunda safra, aumentando assim o risco, né? Agora, qual que é a previsão de consumo interno aqui no nosso mercado doméstico para o milho? Aí um ponto importante, né? A gente tem aí por hora uma previsão de queda, ligeira queda na produção, mas a demanda deve seguir crescendo, né? Como a gente viu nos últimos anos. Para 2021, a estimativa da Conab é de um incremento de 4,6% em relação a 2020 e o consumo doméstico, né, a demanda interna, está estimada em 71,83 milhões de toneladas esse ano. Em relação à soja, Rafael, o que é que está acontecendo com o preço do grão nesse momento, hein? Hoje a gente tem em Paranaguá, Paraná, né, nos portos, aí a referência em R$ 165, considerando a saca de 60 quilos, né? Se a gente pegar aí no acumulado agora de fevereiro, houve uma queda aí de 1,8%, e os recursos são em função aí, pontualmente das variações do câmbio, mas já também em função do início da colheita da soja, né? A gente comentou aí, apesar dos atrasos, a gente já tem aí um volume, uma oferta, uma disponibilidade interna aumentando nas últimas semanas, né? Ponto importante é que essas quedas aí a gente tem visto, têm sido limitadas, né, nesse início de colheita, onde a oferta não é abundante, né? E também com expectativas aí de uma demanda firme para 2021. Agora, comparando esse preço da soja de hoje, Rafael, com o preço que estava valendo lá em fevereiro do ano passado, como é que está essa relação? Apesar da queda aí que a gente viu agora mais recente, né, no preço, em função dos fatores que eu citei, a soja hoje em Paranaguá está custando 89,7% mais em relação a esse mesmo período do ano passado, né, onde a cotação aí vigente era de R$ 87,00, considerando os valores nominais. Então, a diferença aí é bastante grande, né, lembrando que foi a partir de meados do primeiro semestre do ano passado que a soja iniciou aquela disparada nos preços. Então, os preços vigentes hoje ainda em patamares elevados nessa comparação anual. Ô, Rafael, agora como é que está hoje a relação de troca, né, entre o farelo de soja e a arroba do boi gordo? Em São Paulo, ou seja, essa relação hoje é de 9,6 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de farelo de soja, né? Essa relação melhorou 0,6% em fevereiro, apesar do preço firme também do farelo de soja, a gente teve uma alta mais forte no preço da arroba do boi gordo. Então, melhorando aí o poder de compra do pecuarista em 0,6% em fevereiro, na comparação com janeiro desse ano. E comparando com fevereiro do ano passado, Rafael? Aí a situação ainda está bastante complicada, né, em função dos patamares mais altos aí de preço do insumo. Hoje, essa relação aí está 38% menor na comparação com fevereiro de 2020. Isso aí equivale a 2,7 arrobas de boi gordo a mais para a compra aí da mesma quantidade de farelo de soja, né? Então, uma queda na comparação anual quando a gente analisa essa relação de troca para o pecuarista. De maneira geral, para o milho, para o farelo, a gente tem uma situação nessa comparação ano a ano mais apertada. Ô, Rafael, agora, olhando lá para fora, né, tem muita gente ainda cobiçando aí os grãos brasileiros que estão sendo produzidos nessa safra, a expectativa de exportação, como é que está nesse momento? Ou seja, a China deve seguir comprando aí grandes volumes, o SDA fala em torno de 100 milhões de toneladas em 2021. O Brasil deve, talvez, ter uma concorrência maior aí com os Estados Unidos, mas as expectativas são positivas com relação às exportações, né? Por hora, janeiro aí e também nessa primeira semana de fevereiro, que já tem os dados, a gente tem aí visto um baixo ritmo dos embarques de soja, né? Pegando aqui a média diária embarcada em janeiro, houve uma queda de 96,1% em relação a janeiro de 2020, em função dos atrasos também na colheita, né? Então, diante da baixa disponibilidade, por hora os embarques ainda seguem em ritmo mais lento, mas com expectativas positivas para esse ano. É lógico, a depender do câmbio, a depender também da situação dos preços nos Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente quando a gente pensa no mercado de soja. Mas destacando esse ritmo mais lento em função aí dos atrasos e na baixa disponibilidade desse momento no mercado interno.
Bom, Rafael, agora para a gente arrematar a prosa, né? O que é que deve acontecer, falando assim no geral, do país inteiro e do ano inteiro, o que é que deve acontecer com o preço dos grãos aqui no nosso mercado interno ao longo desse ano? Ou seja, no curto prazo, se a gente pensar agora com o avanço da colheita, a gente pode ter um cenário mais frouxo de preços, né? Quedas não são descartadas para o milho, para a soja. O ponto principal é com relação ao aumento da disponibilidade, mas a gente destaca aqui as expectativas positivas. A gente falou da demanda por milho, da demanda por soja para exportação. Então, do lado da demanda, as expectativas são positivas, a manutenção dos bons volumes aí consumidos, exportados nos últimos anos. Atenção ao câmbio, né? Que se cair pode reforçar essa pressão de baixa, né, que por hora tem sido limitada pela demanda interna firme e também pelos baixos estoques nesse momento, né? Então, esse atraso na colheita também tem limitado a chegada do grão da safra nova, né? E limitado as quedas também nesse momento. Mas considerando o período de safra e o aumento da disponibilidade, no caso da soja, a gente deve ter um momento de mercado mais frouxo, né? E no caso do milho, a gente destaca que o volume principal colhido é na segunda safra, né? Na safra de inverno, ou seja, cuja colheita é lá em junho, né? Então, até lá, a gente tem um cenário de demanda gradualmente aumentando no mercado interno por milho e, apesar da colheita agora, a oferta é mais restrita no primeiro semestre, o que mantém aí também as expectativas de quedas mais limitadas nesse período de safra. E lembrando, diante das incertezas, aí, principalmente com relação à segunda safra de milho, a gente tem outro fator também de sustentação e limitação das quedas dos seguros preços no mercado interno nesse momento. Muito bem. Logicamente que a gente vai continuar acompanhando tudo que for acontecendo nesse mercado e a gente conta com vocês aí da Scott, né, Rafael, para ajudar a gente aí entendendo e explicando a situação. Muito obrigado, viu, por mais essa sua participação aqui no programa. Grande abraço para você, abração para toda a turma da Scott e até a próxima. Obrigado, Sidney. A gente agradece aí a oportunidade sempre. Um abraço para você e para todos aí. Até a próxima. Até. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. E daqui a pouco você volta com o comportamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta tem as informações do mercado do boi magro e da reposição. Até já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Em Mato Grosso do Sul, as cotações seguem firmes. Na comparação com o mesmo período do ano passado, feita pelo pessoal da Scott Consultoria, se a gente considerar todas as categorias de animais para reposição no estado, o aumento foi de 77,1%. Para o boi gordo, neste mesmo intervalo, a alta foi de 52,6%. Com a cotação dos animais para reposição mais acentuada do que o preço do boi gordo, a relação de troca para o recriador e invernista apresentou redução de 13,6% na média de todas as categorias monitoradas pela Scott. De acordo com o último relatório divulgado pela consultoria, a categoria que teve maior valorização em Mato Grosso do Sul foi o bezerro desmamado, que subiu 85,4% na comparação com fevereiro de 2020. Desse modo, no ano passado, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o pecuarista conseguia comprar 2,32 bezerros de desmama. E no cenário atual, é possível comprar 1,91 bezerro desmamado. O número representa queda de 17,7% no poder de compra do recriador e invernista. Os analistas destacam que o bom ritmo no mercado do boi gordo tem animado os compradores de animais para reposição, mas os preços em alta e a especulação não têm deixado as negociações se concretizarem. Para as próximas semanas, a oferta limitada e a boa demanda devem continuar ditando o rumo das cotações. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários solicitou ao Ministério da Agricultura prioridade para a vacinação contra a Covid-19 para os auditores que atuam em atividades presenciais. O pedido se soma à solicitação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e da Associação Brasileira de Frigoríficos, para que os produtores rurais e os trabalhadores em frigoríficos sejam priorizados. Segundo o sindicato, a prioridade se justifica pelo fato de os frigoríficos serem ambientes propícios à disseminação da doença. Mais de 12 mil trabalhadores desses estabelecimentos, só na região sul,
foram contaminados pela Covid-19. E entre os auditores fiscais federais agropecuários que trabalham presencialmente dentro das plantas frigoríficas, foram mais de 100 infectados. Agilidade nas exportações de produtos agropecuários e a segurança alimentar dos brasileiros também estão entre os motivos do pedido de prioridade. E vamos para mais um intervalo. E já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o Brasil. A gente volta já já. De volta com Terra Viva DBO na TV. E voltamos a conversar com o editor Sidney Maschio, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Quais são as suas informações, Sidney? Obrigado, Vinícius. E com o mês de fevereiro, estando agora já vencido na sua primeira terça parte, os sinais que foram recolhidos na nossa Praça Boiadeira estão mostrando que depois de alguns dias de febre paradeira, o vento outra vez mudou de direção e o mercado já está outra vez embicado no rumo de subida do Estradão. E se o companheiro boiadeiro tem bem recordação, isso é a confirmação do que tem sido falado aqui dia sim e outro também, a respeito da continuação do aperto na oferta de boiada terminada, mesmo com a safra estando já praticamente começada. Em primeiro lugar, esse padecimento do comprador é o pagamento da pena que ele ficou devendo lá no último ciclo de baixa da pecuária, né? Quando a arroba caiu tanto, mas caiu tanto que o fazendeiro foi obrigado a vender quase todas as vacas parideiras da propriedade para poder sobreviver na atividade. Como o boi gordo não brota do chão, não dá em árvore, nem cai do céu, o resultado lógico e esperado é que os bezerros que não nasceram de lá para cá vão continuar fazendo muita falta no mercado, né? A outra questão que ajuda a explicar a situação atual é que, conforme é da sabidência geral, com a regularização da chuva e a recuperação das invernadas, agora não está mais faltando comida para boiada. E o fazendeiro que, nesse momento, agora não tem nenhuma urgência, só vai fazer a negociada na hora que for da sua total conveniência. Por conta dessa grande carestia de mercadoria no país inteiro, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 20 das 32 regiões pesquisadas. E repare o amigo boiadeiro que, desta vez, todas elas foram no rumo de morro acima. E para fazer a anunciação dessa relação, eu peço novamente a volta na função do companheiro apresentador e jornalista Vinícius Barra. Acompanhe. Começamos com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, que registraram alta apenas para a vaca, que passou a valer R$ 280,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Agora o Triângulo Mineiro, onde a fêmea também valorizou e está sendo cotada a R$ 278. Alta só para a vaca também na capital, Belo Horizonte, cotada a R$ 279,50. No sul de Minas foi o boi que subiu e está sendo falado na base de R$ 285,50. Na região sul de Goiás, a vaca saltou para R$ 279,50. Seguimos para o Mato Grosso do Sul. Tanto em Dourados quanto na capital Campo Grande, o boi é vendido a R$ 287,50. Em Três Lagoas, quem quiser comprar fêmea vai pagar no mínimo R$ 268. Agora o Rio Grande do Sul. Na região oeste do estado e em Pelotas, a vaca está cotada a R$ 8,95 o quilo vivo, ou R$ 268,50 se a cotação fosse por arroba. No oeste da Bahia, a vaca vale agora R$ 278. Partimos para Mato Grosso. No norte do estado, a alta foi geral. O boi está valendo R$ 279 e a vaca R$ 268. Na região sudoeste do estado, o macho saltou para R$ 290,50 e a fêmea pulou para R$ 276. Na capital Cuiabá, só a vaca subiu e é vendida a R$ 278. Valor em alta para a fêmea também no sudeste mato-grossense, com a fêmea batendo os R$ 273. No noroeste do Paraná, a arribada foi dupla. O boi vale R$ 292,50 e a vaca R$ 278. Falamos agora da região oeste do Maranhão. Quem quiser comprar boi vai pagar R$ 272.
e R$ 257 pela fêmea. No Espírito Santo, quem quiser comprar boi vai gastar no mínimo R$ 279. A vaca também subiu no estado e é vendida a R$ 271. Nossa lista termina com o Rio de Janeiro, com o boi saltando para R$ 283,50 e a fêmea sendo falada também na base de R$ 271. Pois é, né? O comprador de boiada já achou que ele podia sair no trecho com o facão derriçador de preço na mão, mas o mercado está mostrando para ele que ele está errado, né? Bom, mas é chegada agora a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia, lembrando que o tema escolhido para essa semana é vivência e sabedência. Então, vai ouvindo. Na calma que sobeja nessa fonte, que no pé da serra rumoreja, mora a minha alma, plantada e cultivada nesta terra sertaneja. E quando do norte veio uma ventania forte, semeando desarmonia e ameaçando desarranjar a sorte, foi na firmeza deste chão que eu rebati a incerteza para poder retomar a lida e recuperar a beleza da vida. É isso então, gente. Arremato aqui a minha participação na função de hoje. Mando um abraço para todo mundo e devolvo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Marra. Tá certo, Sidney. Boa noite para você e até amanhã. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na quinta-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.